como também a Lei 10.169, que trata dos emolumentos. Então, logo abaixo, nós teríamos essas duas leis federais tratando, né, sobre as questões relativas a emolumentos. E muito cuidado, tá, com o asterisco que eu coloco para vocês aqui numa entrelinha, das leis 6.015, a Lei dos Registros Públicos e também a Lei 9492, tá, que são as leis específicas, tá, sem prejuízo de disposições também, que nós temos lá no Código Civil, na Lei 7433, que recentemente também foi alterada, também a Lei do Minha Casa Minha Vida, Lei 4591, Lei 6766, Lei 10931, uma série de leis que nós temos relativos a atos aqui dos registros públicos e aqui específico relativo ao protesto, disposições no Código Civil que falam sobre casamento, testamentos, negócios jurídicos que influenciam diretamente no tabelionato de notas que vocês já estudaram ontem, e a Lei 7433 também, que trata de questões relativas ao tabelionato de notas, principalmente na apresentação de documentos quando da lavratura de umas escrituras públicas relativas a bens imóveis. Então isso estaria em tese abaixo, tá, com esse asterisco, por quê? Não que há uma hierarquia entre a 8935 e a 10.169, mas a Lei 6.015 ela não contempla todas as atividades, enquanto a 8935 e a 10.169 tratando de emolumentos, ela contempla tudo, de maneira geral. Tá? Então, vou colocar o Gzinho de geral para vocês. Enquanto a Lei 6.015 ela trata tão somente de RCPN, RCPJ, RTD e registro imobiliário, exatamente nessa ordem. Tá? Então, disposições sobre notas e protesto, ofício de distribuição e contratos marítimos, nós não temos dentro da Lei 6.015. Por sua vez, a Lei 9492 trata tão somente sobre protesto, tabelionato de protesto de títulos e outros documentos de dívida, lembrando que foi a Lei 9492 que ampliou, né, para outros documentos de dívida nessa possibilidade de protesto. E também tanto o Código Civil com disposições esparsas sobre praticamente todas as atividades e a Lei 7433 tratando sobre o tabelionato de notas de maneira específica. Então, por isso que eu coloquei para vocês um degrau abaixo, porque são leis específicas de determinadas atividades. Então, muito cuidado, tá? Já vi isso cair principalmente, lógico que é o nosso objetivo chegar numa prova oral, mas o IES já perguntou muito disso, se a Lei 6.015 ela contemplaria todas as atividades, mas a resposta é não. Tá? Indiretamente, a Lei 6.015 menciona questões relativas ao tabelionato de notas, como, por exemplo, a instituição do bem de família por escritura pública ou testamento, algumas questões relativas à prioridade notarial, aquela questão dos títulos, quando ingressa no registro de imóveis, versando sobre o mesmo imóvel, no mesmo dia, sobre a mesma matrícula, com direitos conflitantes, prevalece aquele que foi lavrado anteriormente, se constar o horário da lavratura, uma disposição expressa lá da Lei 6.015, mas são questões do que indiretas quando ele trata do registro do tabelionato de notas. No geral, é registro civil das pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, títulos e documentos e registro imobiliário. E mais um cuidado ainda aqui em vermelho. A Lei 6.015, ela trata o registro civil das pessoas naturais tão somente com essa nomenclatura, enquanto a Lei 8.935 ela traz a nomenclatura registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas. Tá? Lembrando que o termo tutela é um termo impróprio, né, como em sede registral, porque os atos de tutela são averbados nos assentos de nascimento, porém, nós temos essa disposição na Lei 8.935 que altera a nomenclatura do registro civil das pessoas naturais para registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas. E cuidado ainda que a Lei do Recenseamento, lá do final do século XIX, ela tratava somente como registro civil a nomenclatura. Dificilmente o examinador pode vir com vocês uma questão relativa a essa, mas, eventualmente, numa prova de segunda fase para dissertar sobre o RCPN, vale a pena vocês mencionarem que a Lei do Recenseamento chamava de registro civil, a 6.015 trouxe registro civil das pessoas naturais, ampliando, e a 8.935 aumentou ainda mais o nome da serventia do RCPN. Abaixo do que nós já tratamos aqui da 6.015, a 9492, que são as leis de cunho específico, nós temos as normas administrativas. E essas normas administrativas, elas se subdividem em duas, ainda sem jurisprudência ou decisões relevantes sobre uma hierarquia daquilo que vem do CNJ através de provimentos, resoluções, recomendações, ou decisões em pedidos de providências, reclamações disciplinares, procedimentos de controle administrativo, melhor dizendo, e decisões oriundas das Corregedorias Gerais de Justiça das unidades da Federação. E por que unidades da Federação e não só estados? Porque o DF também tem cartório. Então, muito cuidado, tá? Não há ainda uma hierarquia. Embora o objetivo das normas do CNJ é a unificação em território nacional, nós não temos uma disposição que venha prevalecendo sobre o que vem do CNJ e o que vem da Corregedoria Geral. Por isso,
Eventualmente, se na prova de vocês, na primeira fase, cair alguma questão conflitante entre o que foi expresso nas normas de determinado Estado, conflitando com o que está no CNJ, por exemplo, o provimento 16 do CNJ a respeito de reconhecimento voluntário de paternidade. Nós temos disposições nas normas locais que complementam ou até mesmo vão um pouco de encontro com o que está no provimento 16 do CNJ. Se a prova estiver omissa, o que eu recomendo? Aplique a norma local. Essa é uma tendência do IES. O IES ele costuma fazer isso. Já vi muita gente querer atacar via recurso, etc., para poder anular uma questão porque não mencionava o que o IES falou. Apliquei a Corregedoria Geral, o que está local, o que é daqui, específico. Exceto em pequenos casos onde o IES ele acabou destoando um pouco desse entendimento, por um critério temporal. Eram normas recentes e as normas estaduais eram normas muito antigas e o CNU e o IES acabou, então, em 10% das questões que eu verifiquei essa contradição, aplicando questões relativas ao CNJ. Portanto, se vocês estiverem inseguros entre a aplicação do que está expresso no CNJ por norma administrativa e o que está previsto na Corregedoria Geral nas normas estaduais, eu recomendo que vocês optem por essa aqui, exceto se vocês saibam as diferenças, né, entre os dois institutos, as contradições, até colocar um conflito aparente de normas e conseguir resolver isso pelo critério da especialidade, a hierarquia que não seria aqui o caso, né, como eu mencionei a vocês, que estariam todos na mesma linha, ou até mesmo a questão temporal daquilo que veio depois. Se vocês não se recordarem, optem então de forma mais segura pelo que está disposto pela própria Corregedoria Geral. E ainda dando sequência, na base da pirâmide nós temos as decisões oriundas dos juízes administrativos. Acho que essa canetinha já foi livro seco. E as decisões administrativas, que têm força também para vincular, né, a atividade notarial e registral no âmbito administrativo. E essas juiz administrativo, muitas vezes é incumbência, né, do juiz da vara dos registros públicos, atuando como um longa-manos da Corregedoria Geral. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque quando você fala a respeito de juízes atuando em sede de registros públicos com uma atividade correcional, também conhecidos como os juízes corregedores, a atribuição de regulamentação dentro de determinado estado ela é exclusiva da CGJ. Porém, a CGJ ela pode delegar aos juízes de primeira instância. Aqui essa delegação não deixa esses juízes investidos de jurisdição, embora na prática às vezes haja uma certa confusão dentro de procedimentos de dúvida, suscitação de dúvida, né, onde os juízes acabam julgando fora da atribuição administrativa, trazendo elementos probatórios e dando uma decisão com caráter jurisdicional, onde não deveria, na verdade, ser uma decisão imprópria, mas a Corregedoria Geral ela delega essa função de longa-manos, ou seja, é uma extensão do braço da Corregedoria Geral. Isso quer dizer que quando o juiz administrativo atua, ele atua em nome da Corregedoria. Isso destoa do órgão, Poder Judiciário, juiz de direito, que é aquele que tem a sua autonomia garantida pela Constituição na estrutura que nós temos lá dentro do Poder Judiciário. Então, dentro do Poder Judiciário, atuando como jurisdição, o juiz ele é independente, livre e não atua vinculado a ninguém. Porém, quando ele atua como juiz administrativo corregedor, ele atua em nome da Corregedoria Geral. E ele pode, inclusive, editar normas, desde que ele comunique a Corregedoria, como nós trataremos mais adiante, explorando as normas. Então, essa aqui seria basicamente uma pirâmide, né, de todo o regramento que nós temos aqui, dentro da esfera, né, dos atos, desde oriundo lá da Constituição, né, do artigo 236, passando pela 8935 a 10169, né, como norma geral, lembrando também, né, que nós temos as normas estaduais acerca de emolumentos, que seriam as específicas, a 6.015, 9492 e demais diplomas que tratam especificamente de determinadas atividades, as normas administrativas abaixo, CNJ e Corregedoria Geral no mesmo plano e abaixo dela o juiz administrativo. E o juiz administrativo está abaixo porque ele deve respeitar tanto disposições da Corregedoria como também do próprio CNJ. Dando sequência, artigo 1º da Lei 8935, tá? Que é a lei que regulamenta, né, de maneira geral a atividade notarial e registral. E o artigo 1º da Lei 8935, ele traz, né, para nós o famoso PASE, né, para quem estuda, né, por método mnemônico, que são os princípios da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. E cuidado, tá? O IES já colocou aqui trocando por eficiência. E eficácia e eficiência não são a mesma coisa. Eficácia é atingir
o fim para o qual o ato foi praticado, o ato notarial registral. Eficiência é uma qualificação do princípio da eficácia, que significa atingir o fim, né, o objetivo das partes e da própria atividade notarial registral pelo menor valor possível, ou seja, da maneira menos onerosa. Tá? Então, a eficiência significa uma eficácia menos onerosa possível. E a eficácia por si só, pura e simples, significa nada mais nada menos do que atingir o objetivo para o qual aquela parte, o notário registrador, ele foi instado a praticar um determinado ato. E os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa.